Paz e graça. Eu me chamo Augusto e você está no canal Olhar Teológico. É muito bom ter você aqui junto conosco hoje para mais um review. Nós iremos hoje apresentar para você o livro História da Igreja Cristã, de Jesse Lehman Hubert. Esse livro ele é super indicado em seminários do Brasil. Um livro muito didático, muito prático, que vai abordar a história da Igreja Cristã, desde os seus primórdios até o século XX. Então, vamos lá e vamos... Pois bem, como já foi dito por mim na introdução do vídeo, hoje nós iremos conhecer o livro História da Igreja Cristã, de Jesse Lehman Hubert. Esse livro ele é da editora Vida Acadêmica, então é um livro de importância ímpar para a igreja cristã e principalmente para os estudantes de teologia e estudantes da história da igreja como um todo. É um livro introdutório, é um livro que tem uma pegada bem resumida, bem específica, com relação à história da igreja. À medida que nós formos conhecendo o material, você vai perceber que esse livro ele não tem um aprofundamento como outros livros de história da igreja, mas ele é de suma importância introdutória para aqueles que querem conhecer a história da igreja cristã como um todo. Então, de princípio aqui você tem a capa do livro, uma pegada bem interessante aqui dos pais da igreja, aqui figuras que remontam ao passado bizantino, basicamente. Aqui uma figura talvez de Cristo, Rainha Helena, alguns pais da igreja. E aqui é uma cruz que simboliza também a ideia de igreja e etc. Como já foi falado por mim, aqui está a Vida Acadêmica, é a editora do livro. Rosto do livro aqui, primeira capa. Também aqui, nome do autor, Jesse Lehman, História da Igreja Cristã. Edição revisada e atualizada em 2007. Essa edição aqui, a minha, ela é de 2007, como aqui está no título. Mas esse foi escrito anteriormente e nós vamos conhecer as datas aqui, as edições a qual ele foram lançadas deste livro. Essa edição aqui, revista e atualizada, 2007, quando o livro foi lançado, ele foi lançado em 93, pela editora Vida aqui no Brasil. Os textos, nova versão internacional. E aqui temos toda a ficha técnica do livro, do autor e tradutor, e tudo aquilo que, na grande maioria dos livros, se tem com relação à ficha técnica do material. E nós temos o sumário. Interessante deste livro, só como uma questão de adendo, ele é dividido em 7 períodos diferentes da igreja. No sumário aqui você já pode perceber essa divisão. No sumário nós temos o prefácio, nós temos aqui o esboço dos capítulos, vão do capítulo 1 ao do capítulo 5. Desse capítulo 1 ao capítulo 5 nós temos as seguintes informações, ou os seguintes períodos que nos levam à história da igreja, ou que nos remontam à história da igreja. Os 6 períodos gerais da história da igreja. Esse primeiro capítulo aqui, ele é uma abordagem bem resumida daquilo que o livro vai tratar nos demais capítulos. Então, nós temos aqui, já no segundo capítulo, a Igreja Apostólica, primeiro período geral da história, a primeira parte. Aí nós temos aqui período da Igreja Pentecostal, do tempo ali do Pentecoste, que também está ligado a esse segundo capítulo. Nós temos a Igreja Apostólica, a segunda parte, a Igreja em expansão, a Igreja saindo
dos arredores de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, e agora indo até os confins da terra. A terceira parte aqui, ou o terceiro capítulo do livro, é também ligado a essa igreja apostólica, a terceira parte, a igreja entre os gentios. A gente vai já encontrar a igreja ali na Ásia Menor e em tantos outros lugares, até chegar em Roma, a igreja apostólica, quarto período, a Era Sombria. Já o segundo esboço aqui, ou o segundo capítulo que esse livro já vai nos apresentar, é o seguinte: a igreja perseguida, segunda parte, segundo período geral da igreja. Primeira parte, a perseguição imperial, vai aí do ano 100 ao ano 303 aproximadamente. A perseguição, segunda parte. A perseguição, terceira parte. No quarto capítulo, ou no quarto esboço aqui, nós vamos já encontrar algo diferente do segundo, que seria a igreja imperial. Terceiro período geral. Primeira parte, aqui esse terceiro período geral, a igreja imperial, segunda parte, a igreja imperial, terceira parte. No quarto período aqui, ou no quarto esboço, a qual o autor nos propõe no livro, nós encontramos aqui a igreja medieval, quarto período geral, a igreja medieval, primeira parte, a igreja medieval, segunda parte, a igreja medieval, terceira, quarta, quinta e sexta parte. Aí já vai nos levar até depois de Tomás de Aquino, chegando já ali próximo à Era da Reforma. A quinta parte aqui, nós já vamos encontrar a Igreja Reformada, quinto período geral, primeira parte, a Igreja Reformada, segunda parte, a Igreja Reformada, terceira parte. Aqui nós já estamos na página 193. A sexta parte desse esboço nos vai levar, ou nos vai apresentar a Igreja Moderna, sexto período geral, primeira parte, sexto período geral, segunda parte. O último esboço aqui é a igreja nos Estados Unidos, primeira parte, a igreja nos Estados Unidos, segunda parte, o evangelho na América Latina. Aí nós temos aqui um outro prefácio lá no final do livro e leituras complementares, a qual o autor ele nos vai indicar e nos oferecer para que nós possamos nos aprofundar mais no conhecimento da história da igreja cristã. Assim como foi dito por mim no começo do vídeo, nós temos aqui uma introdução, ou na verdade um prefácio, acompanhado de um esboço aqui dos capítulos, que nós temos o esboço de cada tema que eu citei anteriormente. Aqui nós temos aqui os 6 períodos que eu disse para os irmãos no começo do vídeo, aqui 6 períodos gerais da história da igreja, de uma forma bem breve e resumida. Aqui ele vai tratar de uma introdução àquilo que ele vai abordar no decorrer do livro. A era da igreja apostólica, a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja reformada e a igreja moderna. Então, aqui nós temos o final dessa ideia da igreja moderna, ou dessa compreensão da igreja moderna, que vai até o século XX, umas perguntas para revisão. Aqui nós já começamos a entrar dentro do contexto do livro. Primeira parte aqui, igreja apostólica, primeiro período pentecostal. Aqui ele vai dar uma definição de igreja, o começo, seu revestimento de poder, seria aqui derramamento do Espírito Santo, localização, seus membros, seus líderes, seu governo, sua doutrina, o seu testemunho evangélico, seus milagres. Então ele vai tratar dessa ideia aqui dentro do livro de Atos, livro de Romanos e assim sucessivamente dentro das cartas paulinas e dentro das demais cartas que abordam a doutrina da igreja cristã. Aqui ele vai falar do espírito de fraternidade dos irmãos, a unidade e defeito da igreja do período apostólico, e aqui as perguntas mais uma vez para revisão. Aqui nós temos a segunda parte da igreja em expansão, como já também foi dito por mim, alguns estágios, algumas perseguições sofridas pelos apóstolos, aqui principalmente Paulo, a igreja em Antioquia.
Aqui temos a primeira viagem missionária, o Concílio de Jerusalém, Atos 15, perguntas para revisão, período apostólico, também aqui a terceira parte. Nós já encontramos aqui agora a igreja perseguida, a igreja as perseguições imperiais, vai da morte de João até o edito de Constantino aqui em 313, não 303, como foi dito por mim. Esse foi o primeiro ou último período de perseguição que aconteceu no período da igreja, de 303 a 313, que nós temos aqui algumas referências de textos bíblicos que vão nos dar um arcabouço bíblico com relação à questão do tema, a causa da perseguição imperial, a adoração aos ídolos entrelaçado com a vida, o reconhecimento do judaísmo, a adoração do imperador, que principalmente Nero, Nerva e tantos outros que pediam adoração para si, como Domiciano e etc., a reunião secreta da igreja, dos cristãos, a igualdade na igreja cristã, fase da perseguição, aí vai falar que imperadores como Trajano e outros, Marco Aurélio e etc. Aqui já estamos na terceira parte da igreja perseguida. Aqui nós vamos entrar na quarta parte, já conhecendo a igreja imperial. A igreja ela se torna agora, sai da perseguição e passa a ser a igreja do império, e é onde acontece a queda quase que espiritual total da igreja cristã no decorrer da Era de Escuridão. Iremos encontrar aqui, vamos ver, as mais bizarras e complicadas interpretações, as heresias que foram colocadas dentro da igreja e a divisão aqui de Roma, a superstição do paganismo, a tolerância de Constantino, e vamos encontrar tanta coisa que nos faz entender o porquê de Lutero e os reformadores terem se levantado em oposição a essa igreja, que era a igreja imperial ou estatal ainda naquele momento. Que nós, mais uma vez, encontramos a questão da igreja imperial, queda de Roma, Ambrósio de Milão, aqui alguns líderes dos períodos, Atanásio, João Crisóstomo, aqui é um esboço do próximo período ou dos períodos que vamos conhecer posteriormente. Quarto período, igreja medieval. Aí aqui o crescimento do poder do Papa. Nós vamos conhecer aqui também um quinto período, a igreja reformada. Conhecer aqui as teses de Lutero, a venda de indulgência, a queima da bula papal. E vamos conhecer aqui várias facetas da história da igreja cristã através do século. Como já foi dito por mim, não é um livro tão profundo, não traz tanto conteúdo, mas é um livro importante para você que está iniciando aí nos seus estudos na história da igreja e principalmente na teologia, né? Aqui nós já temos a igreja moderna. E no final aqui do livro nós vamos encontrar leituras complementares. O autor ele nos propõe dentro do seu livro, né? Então, esse livro, na minha opinião, é um livro que todo cristão, ou todo irmão, todo servo de Deus que queira conhecer um pouco da história da igreja, ele deva ter em sua biblioteca. Nota que eu posso dar para esse livro uma nota 10. E por aquilo que o livro nos oferece, é um livro excepcional, é um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Você não pode deixar de lê-lo, pois é um livro que vai te fazer pensar sobre a história da igreja cristã. Aqui nós temos na contracapa algumas informações interessantes sobre o ardor espiritual que iluminava a igreja primitiva, as perseguições sob o comando de Nero e de outros imperadores romanos, a ascensão do poder papal na Idade Média, os heróis da Reforma, líderes da igreja moderna como Jonathan Edwards
e John Wesley. Então essa obra aqui, irmãos, é uma obra que, assim como o autor aqui vai tratar na contracapa, a obra traz em cada subdivisão um esboço as questões de estudo, perguntas para revisão no final de cada capítulo, descortinando a riqueza da herança cristã. Você descobrirá como, através dos mais relevantes eventos religiosos mundiais, Cristo continua a chamar e purificar a sua noiva, a igreja. Então, esse livro, na minha opinião, ele tem uma nota 10. Poderia ter sido um pouco mais extenso, poderia, mas aquilo que ele nos oferece já está de bom tamanho como introdução à história da igreja. E eu agradeço a vocês que acompanharam aqui o nosso review, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que na próxima semana vocês estejam aqui junto conosco mais uma vez para mais um vídeo no canal Olhar Teológico. Fiquem todos na paz.